E aí nós conversamos com eles e falamos duramente com eles pelo fato deles não estarem vindo para a igreja. E ele, teimoso, continuou dizendo: amanhã eu não vou. Mas, assim como o louvor diz que não há situação que Deus não entre, não há situação que o Senhor não haja, tudo impossível Deus faz na nossa vida. A gente só tem um tempo certo, a hora certa, basta a gente crer e continuar firme, irmãos. Não desista, ainda que muitas vezes a gente pense assim: mas já tem tanto tempo que eu oro chamando ele para vir e ele não vem. E ele só disse que não. Ontem eu até falei uma palavra que depois eu orando pedi perdão ao Senhor. Eu falei para ele: homem, eu fui para a igreja por causa de você. Foi você que me levou para a igreja. Ele falou assim para mim, é muito brincalhão, todo mundo conhece: continua indo, vai você. Entendeu? E aquilo me doeu na alma. E eu orando, falando com o Senhor: Senhor, não é isso que eu quero ouvir da boca dele, eu quero ouvir que ele vai vir junto comigo. E hoje, para a glória do Senhor, ele mesmo, voluntariamente, eu já estava me programando para vir para a igreja. Ele falou assim, ele tinha feito um compromisso com o evangelista. Aí ele falou assim: avisa a missionária Alexandra que eu não vou falar com ele para deixar para amanhã. Eu falei: por que você não vai? Você vai para a igreja? Ele: eu vou. Eu nem acreditei, irmãos. Eu olhei para a cara dele: é sério, você vai? Porque eu já tinha desistido de chamar. Mas Deus não desistiu dele. Ele está aqui para a honra e glória do Senhor nesta noite. E assim, quando eu vi a irmã Benila falando aqui que ela crê que vai voltar a enxergar, velho, eu creio também. Eu tenho ela como se fosse uma mãe para mim, ela sabe disso. Nós temos uma história antiga juntas. E eu glorifico a Deus pela fé que ela tem, porque você vai voltar, viu? O nosso Deus é fiel. Amém? Assim eu convido o missionário Semir para estar aqui à frente, convido toda a igreja que pudesse colocar de pé, para estarmos orando para esse Deus maravilhoso, que Ele venha continuar operando em nosso meio. Porque nós não merecemos, irmão, mas Ele ainda assim nos dá a graça dEle, o amor desmerecido. E Ele tem a misericórdia dEle sobre as nossas vidas e age em nosso favor. A gente só não pode desistir. Está difícil, está doendo, o processo é longo, mas continua firme, crendo que Deus vai fazer no tempo certo. Aleluia. Convido a todos que estendam suas mãos para estarmos orando todos juntos, numa só fé, numa só voz. Pai, eis aqui o teu filho, Pai, o teu servo, Senhor. Ó Deus, o teu profeta nesta noite, Jesus, que aqui está diante do teu altar para trazer a mensagem do Senhor. Jesus, usa o teu filho, Jesus, para passar para a igreja aquilo que o Senhor quer falar. Deus, o alimento, o pão vivo, Jesus, que é a tua palavra, Jesus, através do lábio do teu filho. Oh, Jesus, que Ele venha assim, Pai, nos ensinar, meu Deus, através da mensagem ministrada nesta noite, como devemos andar diante da tua presença, Pai, até a tua volta. Jesus, nos ensina, Pai, nesses dias tão difíceis, Pai, a qual nos encontramos, Pai, diante de tantas atrocidades, Pai, diante de tantas enfermidades, de tantos problemas, Jesus, de tanto desamor, desunião, meu Deus. Mas o Senhor, meu Deus, que é um Deus justo e misericordioso a todo tempo, Pai, levanta os teus profetas para falar conosco, para permanecermos, Pai, na tua presença de pé, para continuarmos, Jesus, guerreando, Jesus, meu Deus, meu Pai, sendo soldados do teu exército, Senhor, e não baixarmos a retaguarda, não baixarmos a cabeça, Jesus, mas continuarmos firmes, Jesus. Nós passamos a ser os teus cuidados do teu filho, Pai, o ministério a qual ele foi chamado, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Cobre o teu filho com a tua unção do teu amor, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que possam receber o amor hoje com a santa graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar gratidão a Deus. Até aqui o Senhor tem me trazido, tem me dado graça de estarmos na presença dEle e adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Eu quero deixar um agradecimento, pelo nome da minha amiga Ana Paula, por feito esse convite. Uma amiga de longas datas, conheceu quando ela era da igreja de São Mateus lá, no Almeida, Deus abençoe a pastora, Deus abençoe ricamente, todos os irmãos que aqui estão para ouvir a palavra de Deus, juntamente comigo está minha esposa, Poliana, que acabou de louvar o Senhor, juntamente com minha filha Tayla,
E essa noite, irmão, é uma noite tão especial, tão maravilhosa, porque é a noite que é um encontro que marcamos com o Senhor neste santuário. E sabemos muito bem que nosso Senhor, Ele está conosco todo tempo, todo instante, todo momento, mas não há outro lugar melhor, como diz o salmista Davi, que é a casa de Deus. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você está no melhor lugar de ouvir o Espírito Santo, ouvir Deus falar em nossos corações. E sem longas demoras, quero compartilhar com meus irmãos no livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus, toda a gratidão, muito obrigado por recepção dos irmãos, né, e a recepção do Espírito Santo que nos recebeu nessa noite com a tua presença, com a tua graça, e tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente em nossos corações aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Quem diz glória a Deus? Aleluia. Mateus capítulo 14, o seu verso 22. Aleluia. É o quarto ato da campanha, né? Está baseado no livro de Oséias 6, né? Mas, como tenho o costume dizer, a palavra de Deus, ela tem um endereço. E este endereço, ele vai para o lugar certo, ele não muda de direção. Quando essa palavra ela vai para um lugar, é porque ela tem já uma referência já marcada. E esse cumprimento dessa palavra de Oséias e esse cumprimento da palavra de Mateus é um significado que ela vem falar a respeito do nosso mestre, do nosso Messias, o que ele faz, o que ele é capaz de fazer e qual o objetivo do nosso Senhor aqui nessa noite. Verso 22 do capítulo 14 de Mateus vai dizer: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Feche a Bíblia, põe no seu assento, aleluia, e não cessando de glorificar e adorar o nome daquele que vive, aquele que reina e aquele que permanece, aquele que é fiel. E eu me alegro muito quando nós vemos um ambiente como esse, como eu tenho dito, e a casa está cheia. Cheio de quê? Cheio da presença, cheio do perfume do Espírito Santo, cheio do perfume do Senhor em nosso meio. Sabemos uma coisa, que nossas veias, que nossos DNA passa o sangue de Jesus Cristo, porque quando Ele chama alguém, Ele chama para purificar, Ele chama para lavar e remir pelo sangue
dele que é poderoso. E sabemos muito bem claro disso, que o maligno não pode te tocar, que o maligno não tem poder contra a tua vida, contra a minha vida, porque o sangue do Cordeiro está sobre nossas vidas. E eu me aprendo isto, que como a respeito dessa mensagem, ela está apontando a respeito da vida dos discípulos que se encontravam juntamente com Jesus. Jesus, ele vai dar uma palavra de ordenança, uma palavra de ordem, e a palavra que Jesus vai dizer para os discípulos, vai dizer: segue adiante, segue o caminho, atravesse o mar, porque eu irei logo a vós. Mas a Bíblia diz que Jesus está dizendo, dando ordem ao discípulo: pode seguir o caminho, pode atravessar o mar, porque eu preciso ter um momento só com o Pai, eu preciso ter um momento de oração, de intimidade com o Pai. E Jesus subindo ao monte, despedindo-se à multidão, Jesus despedindo o discípulo, dando uma ordem. Jesus agora vai para o monte orar, para falar com o Pai. Tem momentos da nossa vida que passamos no dia a dia, da semana, em meses, em situações que acontecem em nossas vidas, turbulência, problemas, luta, prova, adversidade da vida, e tem momentos de tristeza e de angústia que nós paramos e pensamos: eu preciso de ter uma conversa com o Senhor, eu preciso de palestrar com Deus, eu preciso expressar aquilo que eu estou sentindo em meu coração. Então automaticamente que isso vem de nós, como estamos ligados no seu propósito, no seu espírito, numa só comunhão, nós entendemos que nós precisamos entrar no quarto, fechar a porta, fechar a janela e falar com Deus, aquele momento particular que você tem com Deus, assim como você tem costume de falar com o Senhor na sua casa ou no seu trabalho, em particular, em pensamento, em seu coração. Assim Deus, assim Jesus, ele precisava de ter um particular com seu Pai, para falar com ele em particular. Quando se trata particular, querido, é algo que se trata de intimidade, é algo que se torna de uma aliança que temos com alguém, de entrarmos no quarto e ter uma conversa, como foi falado pela nossa irmã, que a respeito falou do seu esposo, que sentou e conversou em particular. Isso significa intimidade, ela com seu esposo, e ter uma conversa. Assim também é o nosso Senhor, ele precisava de ter uma conversa particular com o Pai, porque aquilo que ele estava sentindo, ele precisava de expressar com o seu Pai. Mas uma promessa e uma ordenança Jesus deixa aos seus discípulos: atravesse o mar, porque eu logo irei ao encontro de vós. A Bíblia nos diz, querido, que Jesus, depois que ele orou, ele não dizia para o discípulo que eu vou chegar lá meia-noite, ele não dizia para o discípulo: não vou chegar às 10 horas, não vou chegar às 11 horas, mas ele dizia, ele deixou a promessa: eu irei encontrar com vós diante ao caminho que você não fazer. Aleluia! E a Bíblia nos diz, querido, que Jesus, depois que ele orou, ele foi encontrar com os discípulos. Mais interessante que me chama a atenção, que antes de Jesus chegasse lá, aleluia, os discípulos, eles estavam vivendo num episódio, num capítulo de terrorizante e de medo, porque o vento era tão grande, o vento era contrário. Mas interessante que o vento era tão forte, que as ondas elas eram tão grandes, a tempestade era tão forte, que causou medo nos discípulos que estavam dentro do barco, aleluia, para atravessar o mar. Aleluia! Que me chama a atenção que quando Jesus foi ao encontro dele, a situação estava acontecendo. Tem momentos na vida que passamos no dia
fugir da presença do Senhor, que achamos que nós, aleluia, iremos perecer numa situação de luta, de problema, de situação que passamos, achamos, aleluia, que não iremos conseguir, porque o medo está tomando conta, ou melhor dizer, o medo, ele tenta abater a nossa fé, o medo, ele tenta paralisar, aleluia, a nossa convicção de fé em alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. E mais interessante que me chama a atenção, que como Jesus ia ao encontro aos seus discípulos, aleluia, a Bíblia nos diz, querido, que Pedro ou avistava alguém andando por cima do mar, porém, mas não tinha reconhecido que era o Senhor. Você sabe a situação quando alguém está com medo, é quando a pessoa, quando está com medo, não consegue enxergar as coisas. A pessoa, quando está com medo, está amedrontada de alguma coisa, não consegue ter discernimento de alguma coisa. Quando Jesus andava por cima do mar, eles avistavam e diziam: é um fantasma que anda por cima do mar, é um fantasma. E eles se apavoraram, ficaram com medo, porque não reconheceram que era o Senhor. Mas bem, não lembraram eles que Jesus deixou a promessa: pode seguir o caminho, porque eu vou encontrar convosco. Mas o medo tomou conta e paralisou a sua mente, e sem eles entenderem discernimento que quem está por cima das águas, que está passando por cima do mar, Jesus o clamou dizendo: não temas, não tenha medo, porque sou eu que estou aqui. Eles entenderam e reconheceram a voz de Jesus, porque ele dizia: sou eu, não temas. Aleluia, discípulos, aleluia, servo, ele entende, ele ouve, ele interpreta a voz do seu Senhor. Os servos entendem a voz do seu patrão. Aleluia, vamos dizer, simplificar para nós entendermos uma coisa, que os discípulos reconheceram a voz de Jesus falando: não temas, sou eu. Aleluia. E o que me faz enfatizar nessa palavra, e mais emocionante, é que igual os discípulos, Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, me faz andar por cima das águas. Agora a resposta imediata vai daqui para lá, e está dizendo: pois vem. E Pedro, descendo do barco, e começou a andar por cima das águas. Aleluia. A situação que Pedro estava vendo, de medo, de pavor, ele começou a entender que Jesus estava no meio do problema, passando no meio do problema, para dizer: meu filho, aqui você pode ir, porque eu estou com você. Minha filha, segue adiante, porque eu estou com você. Não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo te afundar, não deixa o medo te amedrontar, porque eu estou no controle de tudo. Alabachubinaraia, chubinaraia. O homem não tem poder, o homem não consegue controlar o tempo climático, o homem não consegue controlar a mudança de tempo, mas aquele que está aqui em nosso meio, ele tem esse poder para mudar situações e cenário da vida que o homem passa. Deus sabe, Jesus sabe, e ele pode muito bem, aleluia, acalmar a tempestade da sua vida. Ele sabe, pode muito bem acalmar e tranquilizar a tua vida, dizendo: esse problema para mim não é nada. Aquele que anda na presença de Jesus, aleluia, não precisa ter medo, não precisa ficar amedrontado. Não deixe que este problema na tua vida vira um fantasma, para que você não possa ver coisa e está dizendo: Senhor, esse fantasma que te assombra, esse problema que te assombra, esse desemprego que te assombra, essa falta de libertação que te assombra, essa noite ele está dizendo: eu vou acalmar a tempestade, eu vou acalmar este vento, eu estou entrando neste mar, eu estou entrando neste mar para acalmar esse noite.
Jesus está presente na casa. Jesus está presente neste recinto. Jesus te deixou uma ordem. Segue o caminho, atravesse o mar, porque eu vou orar. Enquanto ele está orando, falando com o Pai, enquanto ele está trabalhando, e você está passando por uma situação que só Deus pode fazer milagre, que só Deus pode acalmar essa tempestade, que só Deus pode derrubar esse gigante, só Deus sabe o tamanho do problema que você está enfrentando. Ele está dizendo: diante de mim não é nada, diante de mim não é nada, diante da minha presença não é nada. Aleluia. E o texto nos diz, querido, que quando Pedro começou a andar por cima das águas, ele olhando para um lado, para o outro, sentiu medo e começou a afundar. Mas algo me chama a atenção aqui, aleluia, que Jesus, aleluia, ia ao socorro de Pedro. Enquanto Pedro estava afundando, aí ele clamou: Senhor, socorre-me. Jesus, ele vai estender a sua mão, vai pegar na mão de Pedro e vai levantar Pedro. Jesus não vai deixar Pedro afundar. Jesus não vai permitir que Pedro venha morrer. Aleluia. E aí ele vai dizer: homem de pequena fé, porque tu duvidaste. Tira essa dúvida que está no teu coração, tira esse medo que está no teu coração, porque vai impedir que a tua vitória chegue mais perto. Isso vai impedir que a tua vitória chegue mais rápido. Então tira essa dúvida, tira esse medo, tira esse apavoramento da tua vida, porque ele está dizendo: enquanto você está ouvindo a minha voz, chegando até a mim, mas sem sentir medo, não se preocupa, porque eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, eu vou te levantar. E eu posso dizer uma coisa: Pedro pode ter até afundado daqui para lá, mas interessante que ele andou uma parte e começou a afundar porque o problema era grande. Mas quando Jesus viu que estava afundando, estendeu as mãos, pegou, ele levantou Pedro. Pedro agora não vai voltar sozinho. Pedro não vai voltar sozinho, não vai. Aí a turbulência que Pedro passou, o medo que confrontou o coração de Pedro, Pedro não vai ficar sozinho. Jesus vai voltar com Pedro até o topo do barco. Pedro pode ter ido sozinho, mas para voltar, ele vai ter que voltar com Jesus de mãos dadas. É no teu problema. Ele não vai permitir que você morra no teu problema. Ele não vai permitir que você receba essa depressão espiritual. Essa depressão não vai te pegar. Esse medo infernal não vai te pegar. Porque quando ele pega na mão de alguém, meu irmão, quando ele pega na mão de alguém e levanta, tira, aleluia, levanta, aleluia, essa pessoa, ela passa a ter uma mudança de vida por completa. Ela é liberta, ela é purificada, ela é transformada, porque Jesus está voltando com ela para o barco. Aonde estava o problema? O problema estava nas ondas? O problema estava no barco? O problema estava aonde? Na tempestade? O problema estava no vento, porque o vento, ele causou a tempestade. O vento, além de causar tempestade, fez as ondas ter um grande alvoroço. Aquilo que Pedro estava vendo, ele achou que é algo espiritual que está acontecendo em nossa vida. É algo espiritual que está acontecendo em nossa volta e muitos não estão percebendo. Sabe por que a bênção ainda não chegou para você? É porque está tendo uma guerra espiritual. Pedro não pode ver o vento, você não pode ver o vento, porque ele é visível. Assim é Satanás e os demônios, é visível. Por isso que você não vê ele te atrapalhando, mas você sente.
Assim como Pedro sentiu o vento forte, assim somos nós que sentimos o espírito ruim querendo atrapalhar a vida de alguém. Quando nós percebemos isso, querido, é sinônimo que nós devemos se apegar mais a Jesus. Porque se nós apegar mais a Ele, não sentimos medo como Ele sentiu no início, mas Ele teve uma mudança de vida. Ele lembrou da aliança que Ele tem com Jesus. É uma aliança incomparável. Quando nós fizemos uma aliança com alguém, é algo que é entrosado, é algo que tem uma comunhão eterna, espiritual, que o mundo não entende, que o diabo até mesmo não entende. A comunhão, a aliança que você tem com Deus. É por isso que Satanás fica sem entender que mesmo que quando você está na luta, mesmo que você está na prova, você ainda está de pé. Mesmo que você está passando a turbulência da prova da vida, mas ainda você está de pé. Sabe por que isso? É quando alguém tem aliança com alguém, aleluia, que tem todo o poder dos céus e na terra e na natureza. Ele está dizendo: enquanto você me clama, enquanto você me adora, eu estou trabalhando em teu favor. Hoje o Espírito Santo, ele está entrando numa intimidade com alguém hoje aqui nessa casa. Hoje alguém está entendendo o particular que ele quer com você aqui nessa noite. O particular que você está entendendo aqui nessa noite. O particular que você tem com Deus. Ele está dizendo: é hoje que eu quero palestrar contigo na tua casa. É hoje que eu quero te mostrar para você que o medo não pode te abater, que há um fantasma que você vê e não é, aleluia, não pode te abater, porque sou eu que estou aqui no meio da situação da vida para te dar vitória. Aleluia. Eu sinto a presença do Altíssimo aqui nessa casa. Eu sinto a presença dele aqui no nosso meio. Mesmo que você venha questionar: Senhor, eu não consigo, não posso, eu não consigo. Mas ele está dizendo: tenha fé, meu filho. Tenha fé, minha filha. Porque eu sou contigo, não vou te largar a tua mão. Não vou deixar você afundar neste abismo. Não vou permitir que você venha. Aleluia. Você está entendendo a situação que você está vivendo? Você está entendendo a situação, o processo que você está passando? Não é para a morte, é para uma experiência. E até mesmo para que a tua fé venha aumentar na presença de Deus. O mundo está se corrompendo. Situações no mundo circular está complicada. O sistema político está batendo de frente com a igreja não está percebendo. Mas aqui que está enraizado, ligado na palavra, está entendendo o que está acontecendo no sistema político. E sabendo de uma coisa: quando a situação dessa acontece, ele está dizendo: está vindo tempestade, está vindo afronta, está vindo vento forte. Então se fortalece na minha presença, aumente a sua fé em mim, porque eu sou o fundador da fé na tua vida. Ele é o fundador da nossa fé. Se nós temos fé, é nele, não é no homem, porque o homem falha. O homem promete, mas falha. O homem, ele te abandona. O homem, ele te decepciona. O homem te rejeita. Mas a ele não rejeita. Ele não te abandona. O nosso mestre não te deixa para trás. O nosso mestre não deixa você afundar.
Aleluia. Pensa comigo, quando os discípulos estavam dentro do barco no mar e grande tempestade acontecendo, imagino eu, não está escrito, talvez Pedro, talvez pensaram, cadê o mestre? Ainda não chegou, mas Jesus tinha feito a promessa, pode seguir o caminho, pode atravessar o mar, porque eu vou até vós, eu vou encontrar com vocês. É a promessa que ele fez, e a promessa que ele faz, ele cumpre. Mas ele não está dizendo, vou chegar ao certo horário. É o momento que nós podemos estar percebido e ligado na palavra, porque vai vir a promessa e o resgate eterno para a nossa vida. Ele é a tua salvação, Ele é a sua libertação, Ele é o libertador de Israel, Ele é o libertador do seu povo. E Deus não deixa que ninguém escarneça o seu nome, porque o seu nome é santo, porque o seu nome é poderoso, porque Ele é o Deus dessa igreja, porque Ele é o Deus da sua família, porque Ele é o Deus do seu antepassado, porque Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que tem promessa com nossos pais antigamente. Ele tem promessa, e a promessa se cumpriu na vida de cada um deles, se cumpriu na vida de Jacó, se cumpriu na promessa na vida de Abraão, se cumpriu na vida de Sara, se cumpriu na vida de Ana. E por que Ele não vai cumprir a promessa dele na sua e na minha vida? Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, querido, o Deus que não falha e não tarda. É nós que tardamos e falhamos porque somos pecadores, mas Ele permanece sendo Deus, Ele permanece sendo o Senhor, e não há outro, aqui é o Senhor além dele. Aleluia a Deus. Alabacalabarai, alabacalabachubinabaraia. Segura a mão do teu irmão, os copos sobre os pés. Além da aliança que Ele fez com teus pais, relembra a aliança que Ele fez com nossos antepassados, relembra a promessa que Ele fez quando você era criança, quando você era na juventude, quando você, antes que você nascesse, Ele tinha feito promessa. Glória a Deus. Ele é o Deus que não decepciona o homem, Ele é o Deus que não abandona o homem. Deus, Jesus não deixou que Pedro afundasse pela grande tempestade. Eu não sei a tua luta, eu não sei a tua prova, eu não sei como anda a sua vida dia por dia, dia por dia. Aquele que tem olhos como chama de fogo, Ele contempla a tua vida, Ele contempla a luta que você está passando, e Ele está deixando uma palavra de ordenança. Alabacalabaraia, chubiraraia. Tenha fé, tenha convicção que o teu socorro vai chegar. Tenha convicção e certeza que a libertação na tua casa vai chegar. Se você tem um compromisso com Ele, Ele é Deus para cumprir a tua palavra, o seu compromisso que Ele tem com você. Sabe por que a linhagem de Jacó foi rica e foi grande? É porque Deus tinha feito a promessa com Abraão. Abraão, eu abençoarei a tua descendência. Abraão, eu abençoarei a tua descendência que virão. Por isso, querido, que esse Deus maravilhoso, nós não iremos deixar abandonar Ele com coisas mínimas, com coisas pequenas, que coisas que nós achamos que vai nos matar.
casa, do jeito que você entrou por essas portas, você não vai sair, porque Ele não despede ninguém. Ele não despede ninguém de mão vazia. Ele não despede ninguém de mão vazia. É por isso que você está aqui hoje e está dizendo, enquanto você me adora, eu estou te enchendo. Enquanto você me adora, eu visito a tua casa. Enquanto você me adora, eu visito a tua família. Enquanto você me adora, eu liberto o teu esposo, eu liberto a tua filha, eu liberto o teu filho e tua casa. Quem pode receber essa graça que vem do alto? Quem pode receber essa presença que vem lá de cima? E lá de cima, que essa graça vai descer e encher o teu inteiro. A situação que você está vivendo é a promessa dele, não é promessa minha. Se tiver alguém aqui essa noite, dá glorifica o nome do Senhor, igreja, porque tem uma filha hoje aqui que quer ter uma mudança de vida e começa com atitude. É hoje, havendo festa no céu. É hoje que está havendo festa no céu. É hoje que Satanás ele já perdeu mais de uma peleja. Alabacalaia, alabacalabachubinaia. Oh glória! E dessa minha oportunidade eu quero passar para a pastora de nome direito, em nome de Jesus Cristo. Igual que Deus abençoe ricamente a tua vida, poderosamente a tua vida, que o Espírito Santo venha falar cada vez mais e mais ricamente no teu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pastora, graças. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite. Aleluia. Jonas da Silva. Amém. Jonas, Jesus está voltando para Jesus. E outro caminho, né? Agora eu quero voltar para o Senhor. Você crê, Jonas ou Jonatas? Aleluia, Jesus. Pensei que era Jonas, não foi Jonas. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Glória a Deus. Você crê que Ele morreu e que Ele ressuscitou para perdão dos seus pecados, Jonatas? Amém? Está disposto a pedir perdão ao Senhor e a zerar essa conta? Porque o Senhor tem todo o poder de entregar para você um folheado. Aleluia, Jesus. Ele conhece o joelho. Não desistiu. É verdade. Ele sabe o joelho que não deixou de orar por você nem sequer um dia.
Nós vamos orar juntos agora. E o Senhor vai arrancar todas as vestes sujas do pecado deste mundo, Jonas. E o Senhor vai te dar vestes limpas, Jonas. Ele vai começar a escrever uma nova